Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada. Então, pessoal, boa tarde novamente. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 6 de novembro de 2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes. Eu estava fazendo a leitura do item da pauta 187, quando o doutor João Maurício perdeu a conexão. O senhor escutou o voto todo, doutor João? Eu escutei até o momento que a senhora estava falando assim, em resumo, e aí caiu. Mas eu escutei o voto todo, até o momento do resumo. De forma resumida, a recorrente alega que a conta dela foi movimentada pelo ex-cunhado, mas ela não traz prova disso para comprovar, ela traz declaração dele, mas não traz nenhum documento que comprove a origem desses depósitos, que, a meu ver, somente pela apresentação de documentação idônea, com coincidência de datas e valores, né, estariam aptas a comprovar. A meu ver, as declarações não comprovam. Foi feita uma diligência que o próprio recorrente, o próprio cunhado, eu só não ouvi a conclusão da senhora. Informa que aqueles depósitos não eram da empresa dele. Aí, por fim, acho que você não deve ter escutado, porque ela também questionou uma questão de devolução de cheque, que ela disse que considera-se no lançamento uma questão de cheques devolvidos. Só que a própria autoridade fiscal emitiu um termo de retificação de folha 78 e informa, né? Ele retirou os cheques que teriam sido devolvidos, mas ele informa, a autoridade fiscal informa que esses outros valores que permaneceram no lançamento não são cheques devolvidos, são cheque caixa, saque caixa, mas que não são cheques devolvidos e não excluiu do lançamento. E ela também não traz também nenhuma prova para dizer, olha, foram cheques devolvidos, está aqui as cópias dos cheques que foram devolvidos, né? Então, assim, eu estou rejeitando a preliminar e negando provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Doutor João. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Então, o item 187, Leia Jorge, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Os itens 188 e 189 da Gilda são a mesma situação. Aqui é o seguinte: omissão de rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia no montante de 104 mil, pagos pelo ex-cônjuge da recorrente, em que ela alega que são isentos em questão de moléstia grave. Barulho de carro. Para comprovar, não há dúvida de que se tratavam de rendimentos de pensão, mas ela não apresentou o laudo médico oficial, nem na decisão de primeira instância, nem em via de recurso. O que ela alega que ela é portadora de neoplasia maligna e que essa condição foi reconhecida no processo 2004 380004402330 e que essa decisão teria transitado em julgado, então que ela teria direito. Mas analisando esses documentos da sessão judicial, e aí eu até conversei com o doutor Maurício a respeito disso, nós temos uma súmula CAF, número 63, em que ela indica que temos que preencher os requisitos, que é o laudo médico oficial e os proventos, os rendimentos serem provenientes de aposentadoria, reforma, reserva, pensão, né? E ela não comprovou por laudo pericial, em que pese ela dizer que isso foi reconhecido nesse processo, esse processo consultando, né, as informações que estão nos autos,
ele se restringe a um processo administrativo, que é esse processo 106.80, 025.654.9956, referente a créditos lançados no ano calendário 95 a 98, tá? Aqui é bem claro, aqui até copio, Gilda dos Santos, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação ordinária com pedido de antecipação de tutela em face da União, postulando cancelamento do auto de infração, lavrado no bojo do processo administrativo fiscal. E aí a parte dispositiva também é muito clara da sentença. Face ao exposto, julgo procedente o pedido e declaro a inexigibilidade do crédito tributário, lançado no bojo do processo administrativo tal. Não foi reconhecida a isenção dela. O que foi deferido para ela foi a inexigibilidade do crédito tributário. Então, na minha opinião, eu não posso afastar a aplicação da súmula, porque essa decisão judicial não me vincula. Inclusive, não tem efeitos, como ela mesma fala, não é o caso, você tem que aplicar por conta do artigo 62A, mas ela mesma reconhece que o caso dos autos não se submete à sistemática prevista nos artigos 543B e 543C do CPC. A própria recorrente coloca isso no recurso. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Os dois casos são a mesma situação. Ela poderia, inclusive, ter ingressado com outros processos, ter trazido aos autos, você vê que passou bastante tempo. Ela não traz, ela nem se esforça para trazer um laudo oficial, nem coisa do tipo, ela simplesmente alega que o direito dela está provado nessa ação aí, que não abrange o período que eu estou fiscalizando, ou que eu estou analisando. Então, eu encaminho no sentido de negar provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Não saiu. Acompanho. Sim. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanhava a época e acompanho agora. Obrigada, e obrigada pela ajuda. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse é o resultado do recebo preliminar. Não, só negar provimento. Então, esse resultado vai se aplicar também ao item 188 e 189. 190 também da minha relatoria, Edson. Agora estou monopolizando a pauta, gente. Faltam 2. Vamos ver esse Edson, deixa eu ver se eu me recordo. Esse Edson é omissão de rendimentos recebidos da Investprev Seguros e Previdência, no valor de R$ 601.410,72, com imposto de renda retido na fonte de R$ 90.211,60, conforme informações prestadas pela fonte pagadora, mediante declaração de imposto de renda retido na fonte. Essa remuneração foi informada na DIF. Ele apresentou impugnação, alegando nulidade por cesseamento de defesa, caráter confiscatório da multa, impossibilidade de incidência de juros de mora sobre multa de ofício e ilegalidade da taxa Selic. Na decisão, ele apresenta recurso, em que ele alega cesseamento de defesa, que o imposto de renda retido deve ser deduzido os valores apurados na notificação, ilegalidade da Selic e caráter confiscatório da multa. Ele é tempestivo, o recurso, mas eu conheço parcialmente, pois eu deixo de conhecer das alegações contidas no tópico do imposto retido na fonte, dedução de valores do recurso voluntário, pois não foram suscitadas em sede de impugnação, quedando-se preclusas. Em relação ao cesseamento de defesa, não identifico, por ausência de lastro documental. Ele fala que a DIF não se presta a comprovar os rendimentos, né,
que não é suficiente para provar, mas eu entendo que sim, que a DIF é documento previsto na lei, é documento apto sim a fazer o lançamento, aqui eu cito os dispositivos legais, e que competiria ao sujeito passivo o ônus da prova de combater o que estaria declarado na DIF. E ele não o faz, ele simplesmente alega, né? Inclusive ele fala que, o auto de infração não fala nem o que é esses rendimentos, que se é PGBL, VGBL ou horas, caberia a ele trazer essa informação e provar, uma vez que os rendimentos estavam lá, declarados na DIF, e ele se restringe a alegar que a DIF não é um documento apto a se utilizar no lançamento fiscal. A taxa Selic, eu utilizo a súmula CAF número 4, então eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade da matéria preclusa, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Deixa eu ver se teve alegação de inconstitucionalidade que eu posso ter pulado. Sim, teve. Ele fala também das alegações acerca do efeito confiscatório das multas lançadas, né, das multas aplicadas. Então, meu voto é nesse sentido. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Eu acompanho pelas conclusões. Por quê? No caso, o contribuinte não nega taxativamente que tenha recebido esses rendimentos. Ele questiona qual seria a forma de tributação e diz que a Receita não provou efetivamente que ele tenha recebido, mas ele não nega que tenha recebido. Não, ele não nega. Então, nessa situação, eu admito como a DIF é razoável. Se ele negasse o rendimento, eu não admitiria a DIF. Então, ele admite. Eu vou pelas conclusões, porque sempre que ele negar o rendimento, eu vou entender que não está aprovado, entendeu? Talvez fosse o caso de baixar em diligência, mas não é esse o caso. Então, eu vou com a relatora pelas conclusões. Ok. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade da matéria preclusa, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento? Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Próximo item da doutora Fernanda. Luiz Carlos Naibert, 191. Erro de preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá. Nesse aqui, no caso, o contribuinte, ele recebeu acumuladamente, tá? Um valor no ano calendário de 2004. Ele recebeu um valor lá. Só dar uma olhada aqui novamente. Tá. Não, foi o seguinte. Ele nem, nesse caso aqui, ele recebeu acumuladamente, mas nesse caso não foi nem aquele pleito que sempre tem no RRA de fazer pela tributação a tributação com base na planilha, né? Não é nem isso. Nesse caso aqui, ele preencheu de forma equivocada. Salvo engano, ele lançou como valores tributados exclusivamente na fonte. Foi erro de preenchimento de DIF, de IPF. E aí, no momento da revisão, foi verificado que ele preencheu equivocadamente
lançou-se o crédito tributário com juros e multa. Então, na verdade, em sede de recurso voluntário, nada mais faz do que alegar que ele não teve intenção dolosa, que ele demonstrou boa-fé, fazer a declaração exatamente nos moldes do documento que ele tinha recebido, e que ele não teve intenção, né, de lesar. É basicamente isso. Ele não faz nenhum pleito em sede de recurso voluntário para fazer a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente de forma proporcional. Não é isso. Ele só fala, única e exclusivamente, ele pede que seja liberado da multa e juros, porque não teve intenção dolosa, porque ele recebeu acumuladamente e preencheu acreditando que deveria colocar lá como rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Basicamente é isso. E aí, da mesma forma que o outro de erro de preenchimento de DIF, eu coloco que, independentemente da intenção dolosa, o fato foi que o próprio contribuinte assume que incorreu em equívoco, em erro, no momento do preenchimento das informações constantes na declaração de imposto de renda da pessoa física, ainda que por ausência de intenção. Então, estando claros os fatos ocorridos, verificou-se que o contribuinte lançou de forma equivocada os rendimentos e não tem que se falar em multa confiscatória e juros, esses que decorrem de lei, previsão legal, e também trago até a súmula CARF com relação aos juros Selic. Então, a provimento ao recurso voluntário e mantém o lançamento conforme a decisão de piso, sem nada alterar, é como voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 191, Luiz Carlos, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 192, doutor Paulo, João Aparecido Cibux. Ok. É uma omissão de rendimento, né? Rendimentos recebidos acumuladamente. O contribuinte apresentou a impugnação, inicialmente solicitou a confirmação dos rendimentos e da retenção realizada. Posteriormente, antes ainda do julgamento, em primeira instância, o contribuinte endereçou à Receita Federal emenda à peça defensiva, acrescentando que a tributação, se existisse, deveria ocorrer pelo regime de competência, na opinião em procedência do lançamento. Essas teses foram rejeitadas e veio o recurso voluntário repisando, né? Então, eu não conheço do pedido de isenção de penalidades suscitados em sede de recurso voluntário por não ter sido ventilada na impugnação. A defesa alega e prova que os rendimentos reputados omitidos foram recebidos acumuladamente em face de decisão da Justiça Federal, consoante certidão de folha 75. Verifico ainda, em sede de impugnação, a defesa suscitou que tais rendimentos sofreram tributação na fonte, vislumbrando seu entendimento de que esta fora definitiva. Isso posto, entendo que a forma de tributação desse rendimento no ajuste anual foi objeto de impugnação. Considerando que os rendimentos reputados omitidos decorrem de diferença de aposentadoria definida pela Justiça Federal relativa ao período de agosto de 99 a junho de 2003, a folha 75, o imposto de renda devido no ajuste anual deve ser calculado segundo os regimes de competência. E cedo mais o recurso, né, extraordinário que nos vincula. Então, voto por não conhecer da matéria preclusa, conhecendo as demais matérias do recurso, no mérito dar-lhe provimento para determinar a apuração do imposto de renda devido no ajuste anual, aplicando o regime de competência. Essa foi a única matéria? Ele pediu a questão só do regime de competência? Só do regime de competência. Tá. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 192, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem conhecer parcialmente do recurso, não conhecer da matéria preclusa, para na parte conhecida dar-lhe provimento para determinar a apuração do imposto de renda devida no ajuste anual,
aplicando o regime de competência. Esse foi o item 192. 193 foi retirado de pauta, que era do Dr. João. 194 da doutora Fernanda Patrick Gomes Silva. Omissão de rendimentos tributáveis. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, contratando um valor de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas declarados com o valor de rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIF, constatou-se uma omissão sujeita à tabela progressiva no valor de 13 mil. O contribuinte teve ciência do lançamento e apresentou a impugnação, alegando que os dependentes não informaram para o declarante que os mesmos possuíam rendimentos recebidos a serem tributados. Isto exposto não compensaria deduzir o valor por dependente de 1.516. Nesse caso aqui, o que ele tinha feito, ele tinha declarado dependente e ele não tinha declarado os rendimentos dos dependentes. Né? E aí ele alega que se ele soubesse que ele não sabia dessa obrigatoriedade, que ele nem sabia dos rendimentos que seus dependentes recebiam, que eram valores irrisórios, e que se ele soubesse, nem teria os declarado como dependente. De forma prática e objetiva, o contribuinte não logrou êxito em afastar a omissão, haja vista que, de fato, não declarou os rendimentos dos seus dependentes incluídos nessa declaração. Ainda que alegue que não agiu de má fé, não pode o auditor fiscal deixar de cumprir com seu dever de efetuar o lançamento, pois que ninguém é dado o direito de afastar a aplicação da lei por argumento de ausência de conhecimento. É isso, pessoal. Declarou dependentes e declarou o rendimento dos dependentes. Negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Algum questionamento? Acompanho. Doutor Wesley? Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, item 194, Patrick, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 195, também da doutora Fernanda, Roberto Sérgio. 195, novamente, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício. Era funcionário público federal da Polícia Rodoviária e recebia seus vencimentos com dedução de imposto de renda-fonte. E, no caso, ele salienta que, com o advento da Lei 8852 de 94, ficou disciplinado que não entrariam no cômputo da remuneração parcelas tidas como indenizatórias. O servidor possui as seguintes parcelas indenizatórias: gratificação tal. Não haveria como justificar a incidência do imposto de renda sobre parcela a título de indenizações. Estariam isentas de tributação por não se caracterizar a teor da lei como remuneração. A DRJ São Paulo, na análise, alega que, no que se refere à discussão da natureza tributária das verbas recebidas pelo contribuinte, a título de gratificação por atividade, Polícia Federal, vale antes conceituar a tributação do imposto de renda, e traz todo o conceito de renda para fins de tributação, e entende a DRJ que resta demonstrado que as verbas recebidas pelo contribuinte caracterizariam renda e proventos de qualquer natureza de acordo com o artigo 43 do CTN. E, por isso, considera improcedente a impugnação e mantém o imposto a restituir de 2.441, que foi o que tinha sido reconhecido já desde o início, e depois que o contribuinte pediu a mais, quantia esta que já foi restituída ao contribuinte. Pois bem, nesse caso aqui, são várias verbas, né, que ele alega que realmente não tinham natureza de indenização, mas ele não traz nenhuma, porque teve uma, eu estava olhando novamente essa, porque teve uma que teve uma decisão judicial, realmente mudando o entendimento da natureza das verbas, mas não foi esse caso. Nesse caso, a iniciativa de recurso voluntário não teve nada de novo,
A documentação e fundamentação foi analisada, tanto pela autoridade fiscal lançadora, quanto pela DRJ. O contribuinte não comprovou que as verbas supostamente indenizatórias, de fato, tinham essa natureza. E o motivo pelos quais elas não deveriam compor base de cálculo. Ele só traz argumentações, mas ele não traz nenhum respaldo legal, ou, enfim, decisão que o acobertasse no sentido de reconhecimento da natureza indenizatória dessas verbas. E, sendo assim, eu entendo que realmente fazem parte do seu acervo remuneratório, devem ser considerados como renda tributável para fins de imposto. Então, eu nego provimento ao recurso voluntário. Ok. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Doutor Wesley? Amigo, cara. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho também. Também acompanho. Então, item 195, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 196, e tem o 197, né? Eu não sei o 197, estou abrindo 6, mas é exatamente esse aqui que é mais ou menos o que eu estava querendo me lembrar, tá? Nesse caso aqui, foi o seguinte. Foi manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição de 2.434, tá? Relativa à diferença apurada na declaração retificadora e o que já tinha e a original. Explica a autoridade competente que o procedimento de revisão da declaração ensejou a lavratura de um auto de infração, por entender não haver previsão legal para a isenção da verba relativa ao auxílio combustível. É esse caso aqui que eu estava me confundindo com outro, porque nesse caso aqui especificamente, o contribuinte, ele era auditor estadual, tá? E é semelhante aos casos de, a gente tem juiz, a gente tem procurador, tal, em que na seara estadual se reconhece o direito, na esfera federal se reconhece o direito, mas na esfera estadual não. E o meu entendimento, acho que eu sou até solitária hoje em dia, não sei nem se alguém me acompanha ou não, mas enfim. Eu entendo que o racional, a natureza da verba é a mesma. Assim como nesse caso, tá? Nesse caso aqui, eu coloco até, em sede, no meu voto, partindo direto do meu voto, eu até coloco que, primeiro eu trago logo que, como dito pela DRJ, e amplamente evidenciada ao longo do processo administrativo do crédito tributário referente a 1998, quando foi feita a retificadora em maio de 2004, já tinha se consumado a decadência, tá? Então, assim, primeiro, reconhecer a decadência. Então, eu não conheço do recurso. Esse é o meu voto, porque eu conheço que no momento em que ele fez o pedido de retificação, teve o lançamento do auto de infração. E este auto de infração foi considerado deserto. A própria DRJ falou, olha, não vou levar adiante esse auto de infração, porque já tinha superado, né, a decadência. Então, pelo mesmo motivo em que eu afastei o auto de infração, eu também afasto o pedido de restituição, porque se refere a 1998, em 2004 já estava decaído. Agora, caso eu fosse vencida, por algum motivo, aí nesse caso eu entenderia realmente que, de fato, até trago um voto aqui do Raíde, que analisando um caso bem similar, que é verba da mesma natureza para o mesmo estado, fundamentou muito bem a ausência de caráter remuneratório para o auxílio combustível. Então, caso eu fosse vencida, tem decisão, inclusive, aqui da Câmara Superior, no sentido de conhecer a natureza da verba de auxílio combustível como indenizatório. Eu trouxe aqui menção de diversos acordos, mas só entro no mérito caso eu seja vencida. Caso não seja vencida, não conhecer, por decadência.
Eu não sei o outro, mas esse, do número da pauta 196, entendo que já caído. Ok. Alguém tem algum questionamento? Sim, Fernanda, você está optando por não conhecer o recurso, é isso? Não conheci. De não conhecer mesmo, ou de conhecer e rejeitar o... Se eu entendo que é decadente, eu não conhecer, né? Não, acho que tem que conhecer e rejeitar a prejudicial aí, entendeu? De decadência, ele está... Você está conhecendo essa matéria, entendeu? E está decidindo sobre ela. Se eu falo do auxílio combustível? Não, é só se eu for vencida, porque eu tenho que trazer o voto. Então, assim, se eu for vencida de que não está decaído, eu já estou com o voto aqui. Não, mas você está entendendo... Então você está conhecendo. Você, não sendo vencida na decadência, você está conhecendo. Se eu for vencida na decadência, mas eu entendo mas que mesmo não sendo vencida, você está conhecendo e está decidindo tanto que está decidindo sobre ela, entendeu? Pois é, mas eu posso apagar, é porque eu quis colocar que ainda que não estivesse, se não estivesse decaído, eu iria dar provimento. Mas eu não posso conhecer porque está decaído. Mas você está... Eu apago, é porque caso alguém entendesse aqui que não estava decaído, eu iria entrar no mérito. E eu já queria deixar fundamentado. Mas você não tem que decidir se decaiu ou não? Pronto, decidindo se decaiu ou não, eu entendo que decaiu. Então, decaiu. Você está conhecendo essa matéria que você decidiu, entendeu? Então, você tem que conhecer pelo menos isso para poder decidir, entendeu? Quando a gente não conhece, a gente não decide nada no processo, entendeu? Se você decidiu alguma coisa... Mas eu não sei nem se ele pleiteou a decadência. Eu acho que ele nem pleiteou a decadência. Eu estou reconhecendo de ofício. Então tem que dar parcial provimento e conhecer parcialmente. A decadência aí é contra o contribuinte, né? É contra, infelizmente. É contra... Mas eu não posso acatar a restrição. E ele não contestou essa decadência? Não. No recurso... Ele só diz o seguinte, é porque no momento em que ele fez, foi de 1998, quando chegou lá em 2004, ele fez uma retificadora para receber uma restituição maior, porque ele não estava colocando essas verbas como indenizatória, tá? Quando ele fez a retificadora, ele recebeu um auto de infração. Quando ele fez essa retificadora, ele recebeu um auto de infração. Quando a DRJ analisou, a DRJ falou assim, olha, afasto. Esse auto de infração não tem que ser mantido, porque eu já estava decaído. Aí o contribuinte vai e pede novamente, entra com recurso, falando assim, olha, eu tenho direito a esse débito, porque eu tenho direito a esse crédito, essa restituição maior, porque aí traz toda a argumentação da natureza indenizatória da verba, mas ele não fala que o seu direito estava decaído, porque, na verdade, ele entende que, assim, o que estava decaído era o direito da fazenda, de constituir o crédito, mas o direito dele de pleitear a restituição que não estaria. Então, assim, ele nem entra nisso, entendeu? Ele só entra na discussão da natureza. Só que eu entendo que, do mesmo jeito que o auto está decaído, o pedido dele está decaído, porque ele fez em 2004 e é de 98. Eu acho que ele está dizendo que tem direito à restituição e você está dizendo que ele não tem direito porque decaiu, entendeu? Isso. Eu acho que isso é decidir, entendeu? É só questão de como você vai dar o resultado do seu voto, entendeu? Tá, então o resultado é prescrição, não é decadência, viu, gente? O direito de pedir a restituição é prescrição, não é decadência. É prescrição. Ah, tá. Então, é o quê? Conhecer e negar? Conhecer e negar, porque está prescrito, entendeu? Beleza. Eu concordo com tudo que está dito aqui, entendeu? É só questão a forma do dispositivo. Beleza. Perfeito. Vou colocar, então, que ele não merece ser provido, porque seu direito já estava prescrito. Então vai ser negar provimento.
Isso, conhecer e negar tendo em vista a prescrição. Ok. É parcialmente ou integral? Tá conhecendo e negando, total, né? Não entendi, Wesley. Ela tá perguntando se o conhecimento é parcial. Por que parcial? Eu estou perguntando se é parcial ou integral. Não, eu estou conhecendo, mas eu estou negando por conta da prescrição. Não é parcial. Sheila, eu vou tirar esse processo em vista. Deixar em vista? São 2 processos, tá? Mas o outro é outra coisa. Me parece aqui, Fernando, que não é bem Outra é outra coisa. Esse que eu estou lendo é o de final 71, 2004, 71. É esse que a gente está julgando? Não, a gente está botando 01. 01. Ah, então, O 2004. 71, no caso, eu dei provimento. Porque nesse aqui não estava prescrito. Mas esse outro, ela tá negando o provimento, doutor João. Um é pedido de restituição, outra é lançamento, entendeu? tá. Isso. Então não vou pedir vista, não. Desse outro. Ó, vamos lá. O 01, Tá. o 01, eu nego pela prescrição. Só por isso. Ela tá conhecendo e negando. No 96. Tá negando por esse fundamento que você acha suficiente. Não é conhecimento parcial, né? Você tá deixando de conhecer alguma matéria dele? Não. Não. Então, doutor João, tá negando o provimento. Eu acompanho a relatora por negar provimento ao recurso e faço da prescrição do direito de creditório. Pedido do INDEP. Doutor Wesley. A gente está votando e não vai ser Sim. então. Não, o doutor João estava falando do outro. Ah, então eu vou acompanhar. Oi? Eu vou acompanhar. Tá. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 196, João Antônio Martins da Luz, final 2004-01. O próximo item é do mesmo recorrente, só que é o final 2004-71. Isso. Nesse 2004-71, não teve prescrição, então eu entrei no mérito, tá? No mérito, eu entendo o seguinte, que, no caso, essa verba aqui de auxílio combustível, ele era um auditor estadual, tá? E ele recebia um valor de auxílio combustível. E aí, nesse caso aqui, a indenização, aqui tem alguns argumentos, né? De que a indenização, a DRJ entende que não deveria ser dado provimento, porque não tinha expressa previsão da lei para dar a isenção dessa verba, que dá a isenção no sentido de ser natureza indenizatória, que seriam apenas os servidores públicos da União, e que na indenização paga aos servidores públicos federais, cuja isenção é prevista legalmente, evidencia-se a finalidade de reembolsar o funcionário pelas despesas realizadas na execução de serviços externos. Importa ressaltar a exigência contida na norma de que a indenização seja paga apenas àqueles que realizem trabalho externo. Assim, não basta que o funcionário seja ocupante daquele cargo, mas é imprescindível que seja realizado fora do trabalho. No caso do auxílio combustível aos fiscais estaduais, verifica-se que não existe norma prevendo a sua isenção. E deveria ser veiculada por lei expressa, mesmo que fosse possível excluir a tributação de tal provento somente pelo fato de ele possuir natureza indenizatória, a verba não poderia ser beneficiada porque tem natureza remuneratória, não obstante apresentar-se denominação de auxílio combustível ou indenização transporte. A legislação de Santa Catarina, apesar de estabelecer distinção entre diversas atividades exercida pelos seus servidores, estabelece como requisito para seu pagamento, não estabelece como requisito para seu pagamento que as atividades serão desenvolvidas fora da unidade de lotação. Então, por isso, a DRJ nega provimento ao recurso voluntário.
Então, eu trago no meu voto, eu menciono no voto do conselheiro Raide, que analisando um caso muito similar da verba da mesma natureza para o mesmo estado de Santa Catarina, fundamentou muito bem a ausência do caráter remuneratório. Podemos dizer que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade de acréscimo patrimonial, produto do capital, trabalho ou ambos. Pois bem, a verba denominada indenização por uso de veículo próprio está prevista na lei estadual tal, regulamentada pelo decreto tal, como retribuição aos servidores que realizam atividades de inspeção e fiscalização de tributos e utilizam veículo próprio no desempenho desse mister. Ademais, consignou ao contribuinte que o Estado de Santa Catarina assegura aos seus servidores o direito da indenização pelo veículo dos trabalhos de fiscalização, tratando-se de indenização, não integrando os vencimentos do servidor, conforme a Lei Complementar Estadual número tal. No que diz respeito ao auxílio combustível, com o objetivo de minimizar os gastos com veículo próprio, a própria Câmara Superior já se manifestou no sentido de reconhecer a sua natureza indenizatória, conforme acórdão tal, referente ao processo administrativo tal, julgado na sessão de 14 de dezembro de 2014, em que foi negado o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Para corroborar o entendimento, menciono jurisprudência desse tribunal que decidiu nessa mesma linha. Nisso trouxe acórdãos aqui. Não obstante, a PGFN também já se manifestou nesse sentido ao publicar o ato declaratório tal, autorizando a dispensa de apresentação de contestação de deposição de recursos e desistências dos já interpostos, desde que não existia outro fundamento relevante nas ações judiciais que visam obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre verba recebida por oficial de justiça a título de auxílio-condução. Então, assim, basicamente, o que eu entendo aqui é que a verba é exatamente a mesma. Para mim, o racional é semelhante daqueles dos juízes estaduais e procuradores, para mim, tá? O racional é o mesmo. Pode ser até que os senhores não acham, porque, assim, na verdade, o que está se dizendo é que tem uma verba de auxílio combustível, a DRJ traz alguns argumentos para afastar, mas eu entendo que é exatamente a mesma e não é porque o contribuinte, o auditor é estadual, que muda a natureza da verba em si mesmo. Então, vi também algumas decisões nesse. Travou, Fernanda. Travou mesmo. Esse aspecto em que o contribuinte perdeu foi por qualidade. Então, eu dou provimento ao recurso voluntário. Ok. Doutor João, depois doutor Paulo, não é? Bom, doutora Fernanda, aqui não é o mesmo caso daquelas questões dos valores pagos, abrimos o Ministério Público, uma magistratura da Bahia, do Pará, etc. É diferente. Então, por quê? Porque não se trata da mesma verba. Veja só, falo porque eu também sou auditor fiscal, já recebi esse benefício. O que opera no âmbito dos auditores da União é isento desde que você comprove que você exerceu atividade externa com veículo próprio. Então, para eu fazer jus, acho que a Sheila trabalhou em fiscalização, acho que o Paulo também você chegou a trabalhar, o Cléber trabalhou. Para eu fazer jus, o que acontece? Primeiro eu vou ter a fiscalização, tem que ser um fiscal externa, e eu vou preencher uma planilha, um relatório, vinculando as minhas saídas para visitar os contribuintes a essa remuneração. Com base nisso, eu recebo o benefício. E isso é sujeito à verificação do Tribunal de Contas. Aqui, se a gente olhar bem, não é o caso do Estado de Santa Catarina. A indenização foi instituída para esse fim, não tem dúvida. Porém, por que é que foi feito o lançamento e foi mantida a DRJ? Porque essa indenização, em que tese tenha sido criada para ressarcir quem, com veículo próprio, faz o trabalho externo, em que tese tenha sido essa finalidade, ela é paga, ou era paga, ou é paga, indistintamente para todo mundo. Faça ou não trabalho externo, use ou não seu veículo próprio. Como nos autos ele não comprovou que ele era um fiscal que usava o seu veículo próprio e por isso fazia jus, foi negado. Então, há uma diferença, sim. A questão, o caráter indenizatório tem que estar atrelado
a finalidade da verba. Se ela tem por propósito indenizar o profissional que precisou usar o seu carro, sua gasolina para fazer o trabalho, eu entendo que isso daí é indenizatório e não tem que incidir imposto de renda mesmo. Tem até súmula e a legislação mesmo abarca. Agora, o caso aqui não é esse. O que disse o fiscal do lançamento e disse a DRJ a verba foi feita para isso, mas vocês que estão recebendo não estão recebendo para isso, para serem indenizados dessa atividade, porque não realizam essa atividade. Não é porque não realizam essa atividade. Oi? Não é porque não realizam essa atividade, porque a atividade, na verdade, são simplesmente para os servidores que realizam atividade de inspeção e fiscalização de tributos. Sim, tá? deveria ser. E utilizam o veículo próprio para desempenho desse NIS. O que ele falou foi que não comprovou, mas eu não entendo como é que ele deveria comprovar. Claro, Como é que ele comprovaria? A gente tem como comprovar. Mas porque exigem de você concorda? Exigem de vocês que vocês Todo comprovem. Tribunal de Contas exige isso. Exige de Mas todo o mundo. Estado de Santa Catarina não exige. Isso quer dizer que, então, o contribuinte não está fazendo? O que está dizendo aqui é o seguinte, paga para todo mundo, até para o chefe, até para o diretor de uma empresa, de uma sociedade de economia mista, recebe. Por quê? Porque ele é um auditor de carreira, mas exerce um cargo em comissão lá numa empresa pública, recebe. Ou seja, veja que a verba não está relacionada à sua função de trabalho externo. Então, para ele, a defesa que ele tinha que ter trazido aqui é o seguinte, então, peraí, tudo bem que todo mundo recebe, mas eu, no meu caso, eu não sou um diretor de empresa pública ou de economia mista, eu sou um fiscal que precisa dessa verba, está aqui as fiscalizações que eu fiz e que eu tive que visitar os meus contribuintes. Essa foi a prova que faltou, ele provar que essa verba estava indenizando, de algum modo, um gasto que ele teve com o exercício da sua atividade, da sua função. A gente mesmo provaria com mandado de procedimento fiscal, termos de intimação, uma farta documentação, você prova, não é simples, é super simples provar, não acho difícil. Agora, me parece um aumento disfarçado, né? Vou dar para todo mundo. Eu vou dar para todos os auditores fiscais essa verba, trabalhe ele usando o carro próprio ou não, vou pagar para todo mundo igual. Até a forma de cálculo é parecida. Veja que a forma de cálculo não inclui o preço de carro, inclui o preço de gasolina, enfim, é uma forma complexa, que tem de coisa. No nosso caso, a gente era calculado por dia. Nossa, é por dia. Inclusive, é só os fiscais. Eu acho que é corretíssimo que seja exigido por quem está pagando esse tipo de prova. Agora, eu entendo que se o Estado não está exigindo, não significa que descaracteriza por completo. Né? A despeito dele não ter trazido a comprovação de quilômetros rodados ou os trabalhos em que utilizou, ele traz a argumentação, sim, de que ele fazia trabalho externo e de que ele era um auditor que fazia trabalhos externos. Ele traz essa argumentação, sim. Ele não traz a prova, ele não traz o time-sheet. Deixa eu passar a palavra para o Paulo, que ele está ali já levantando a mão um monte de vezes. Liga o microfone. Nós julgamos exatamente essa matéria relativa ao Estado de Santa Catarina em 3 de setembro de 2020, exatamente com esse colegiado, com essa composição. E foi unânime a decisão em negar provimento ao recurso, entendeu? Exatamente mesmo fiscais do Estadual de Santa Catarina. E eu citei aqui, deixa eu ver o quê. Voto era seu, Paulo? Voto meu. Eu posso ter acompanhado você, mas agora, quando eu li neste caso, aqui específico desse, eu entendi que realmente a natureza da verba recebida aqui pode ser que para um chefe de gabinete, realmente, para um cara lá que esteja sentado e não saia, tudo bem. Para o caso desse auditor aqui, em que pese não ter nenhuma comprovação de quilômetros rodados, porque não lhe era exigido, eu entendo que a natureza é exatamente a mesma. Eu acho que tá bom, né? Bom. Há prova nos autos de que não era exigido isso dele? A regulamentação dessa não exige pessoa não exige, entendeu? Ele tem que ter alguns requisitos que preenchido vai receber. Eu não tenho que comprovar nada para
para ficar recebendo isso. Mais um motivo de que a verba é irregular, né? Porque você não exige nada, absolutamente nada, você recebe de qualquer forma, né? Então. Enfim, eu vou colocar em votação. A senhora vai manter o dar provimento ao recurso, não é isso? Vou. Ok, doutor João. Eu abro divergência para negar provimento porque não provou o caráter indenizatório da verba que ele recebeu. Ok. Doutor Wesley. Com divergência. Doutor Kleber. Divergência. Doutor Paulo. Divergência. Doutora Letícia. Eu vou com a relatora, principalmente porque não era exigido isso dela. Do contrário, eu iria com divergência. Doutor Maurício. Eu vou pela divergência também. Eu vou com a divergência. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos. Conselheiras. Os conselheiros. Foi a doutora Letícia e a doutora Fernanda, né? Nesse foi. Paulo, eu acho que você pode ficar com esse... Ele já tem pronto, né? Eu pegaria seu voto. Vai ser ele mesmo. Pode ser. Não, o senhor fica casado com o senhor aí. Pode ficar. Eu estou falando isso porque eu pegou um outro aqui nessa reunião. Mas pega esse também, que esse já está pronto. Então, designado. Então, item 197. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidas as conselheiras Fernanda Melo Leal, relatora, e Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Próximo processo do doutor Paulo. Estamos chegando ao fim, gente. Falta... Eu não acreditava que chegasse lá, entendeu? Que bom. Vamos lá, recurso voluntário, conhecimento, e eu não estou conhecendo. Vamos ao voto. Então, traço de impugnação, lançamento IRPF 2007, que apura a omissão de rendimento julgada improcedente pelo acorde de Florestais assim emendado. Imposto de renda, contribuição social, parte, vamos lá. No prazo para apresentação do recurso voluntário, o sujeito passivo juntou petição de Florestais intitulada Esclarecimento Pessoal, acompanhada de cópia de documentos pertinentes à reclamatória trabalhista, a que se refere os rendimentos reputados omitidos, com o seguinte teor. Ele disse o quê? Estou enviando pelo correio parte do processo requisitado pela Receita Federal, pois a impugnação pedida junto ao processo não encontrei quem pudesse fazer, pois os advogados que atuaram no processo encontram-se viajando. Por isso, o motivo de enviar pelo correio mesmo. Tenho 67 anos de idade, só por ser primeiro grau, já com idade avançada, não tenho condições de detalhar os documentos. A unidade preparadora acolheu a referida petição como se recurso voluntário fosse, vídeo de despacho de folha 112. A petição de Florestais não contesta nenhum ponto da decisão recorrida, devendo ser acolhida tão somente como esclarecimentos, não havendo nos autos recurso voluntário apto a ensejar a competência decisória desse colegiado. Registro ainda que os documentos apresentados às folhas 82 a 110 referem-se a rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista no calendário de 2010, completamente estranhos à lide. Foi apresentado ainda comprovante de recolhimento de fonte no valor de 4.000 e tal, folha 111, pertinente aos rendimentos reputados omitidos, que já havia sido apresentado com a impugnação e que constitui justamente a materialidade da infração imputada ao sujeito passivo, qual seja, deixar de incluir a fonte e a contribuição previdenciária no cômputo dos rendimentos tributados recebidos em decorrência da ação trabalhista.
Assim, não vislumbro que tais documentos veiculem qualquer vestígio de inconformismos contra a decisão recorrida. Então, eu voto por não conhecer do recurso. Eu cheguei a considerar se era o caso de devolver por mero despacho, mas aí achei melhor analisar esses documentos para ver se dele se deduziria alguma matéria de defesa, e não consegui deduzir nada, entendeu? Não tem nenhum tipo o recebimento é de uma ação trabalhista, né? É de uma ação trabalhista. Não seria aplicabilidade do RRA, não? Mas isso não foi ventilado em momento algum, entendeu? Nem na impugnação que foi apresentada por advogado, essa sim, técnica, entendeu? E nem aqui eu não tenho elemento suficiente para saber o número de meses, essas coisas e tal. E não tem nenhuma verba indenizatória na ação trabalhista? Não tem nada disso, foi questionado na impugnação, entendeu? Ok. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 198, Simval Lemes de Oliveira, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. 199, do Paulo, Fátima Calízia de Lima. Bom, a Fátima também temos uma notificação de lançamento, eu transcrevo aí o relatório, que é sucinto, né? E basicamente versa sobre omissão de rendimento, né? O impugnante alegou, em sede de impugnação, né, que cumpriu o previsto no artigo tal, parágrafo tal, que trata dos rendimentos recebidos acumuladamente e seguindo a orientação contida no manual de perguntas e respostas, né, que determina que o rendimento tributário corresponde ao total recebido no mês, inclusive correção, né, deduzido apenas das despesas com ação judicial. Assim, declarou como rendimento tributado da pessoa jurídica o valor total recebido acumulado, deduzido das despesas com honorários advocativos devidamente informado em relação de pagamentos e doações efetuadas. E segue defendendo. A impugnação foi julgada improcedente, sendo admitida a dedução parcial dos honorários advocativos pertinente aos rendimentos reputados omitidos. Na realidade, foi julgada procedente em parte, né? Bom, então vamos ao voto. A lei delimita-se a parcela da infração de omissão de rendimentos mantida pela decisão recorrida, correspondente à dedução indevida da base de cálculo e despesas com honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos isentos, recebidos acumuladamente. A dedução de honorários advocatícios ou como dos rendimentos recebidos acumuladamente somente é referida em relação aos rendimentos tributários, não havendo amparo legal para que a parcela pertinente às verbas indenizatórias, que não integram a base de cálculo, ou sejam também dedutíveis. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência do CARF. Aí eu cito uma jurisprudência da Câmara Superior, né? E diz o que é a emenda? Somente os honorários advocatícios pagos no bojo da reclamatória trabalhista relativamente à parte proporcional aos rendimentos tributados são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, eu voto por negar provimento ao recurso. A parte dedutível já foi reconhecida na decisão recorrida, entendeu? A parte que eu não estou reconhecendo aqui é a parte proporcional aos rendimentos isentos e não tributáveis. É como eu voto. Ok. Algum questionamento? Acompanha? Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 199, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 200, também é da minha relatoria. Vamos lá. Essa Ismênia. A Ismênia é o seguinte, foi um lançamento de omissão de rendimentos auferidos
pelo arrendamento de terras de sua propriedade a terceiros, apresentados como parceiros, conforme o contrato particular de parceria rural celebrado em 4/1 de 95. A fiscalia eu vou ler porque ele é meio dificilzinho, mas não é difícil, mas é só para entender, né? A fiscalização foi motivada por incompatibilidade entre compras de produtos agrícolas declarados por contribuintes, os quais estavam vinculados ao CPF da fiscalizada, e a sua declaração de imposto de renda. Da análise dos documentos apresentados, verificou-se que a fiscalizada se dedicou, no ano de 2005, somente à atividade pecuária, e que o seu CPF foi utilizado para representar uma parceria agrícola denominada Ismênia Guimarães da Cunha Nascimento e outros. Essa parceria se dedicou, no ano em questão, à atividade agrícola, no caso, ao plantio de culturas anuais. O contrato de parceria foi celebrado em 8/1 de 1977, firmado entre João Maria, seu cônjuge e filhos. Ao longo dos anos, foram feitos diversos termos aditivos, até que em 20/6 de 96 foi lavrada a escritura pública de cessão de direitos de crédito de João Maria e sua esposa, Suzana, a sua filha Suzana Maria Cunha Nascimento. A escritura pública de cessão de direitos de crédito diz expressamente: reservando, entretanto, os outorgantes para si usufruto vitalício sobre 2,5% de todos os direitos decorrentes e ações da citada parceria. Esse foi o lançamento. A fiscalização concluiu que, uma vez que houve a cessão dos direitos e deveres da parceria agrícola a terceiros, houve a contrapartida do usufruto vitalício, no valor de 2,5% dos direitos, e as ações da referida parceria recaindo, portanto, sobre as receitas geradas. O valor resultante da aplicação de 2,5% sobre as receitas da parceria deveria ter sido oferecida à tributação na declaração de ajuste anual do exercício de 2006. Essa é a questão, tá? Cientificada da decisão de primeira instância, ela interpôs recurso voluntário, no qual ela alega os mesmos argumentos ofertados em sede de impugnação, e aqui eu copio todos os argumentos que ela alegou. Eu não sei se eu vou tentar passar direto para o voto, se a gente tiver alguma dúvida, a gente volta aqui. Então, aqui eu estou reiterando a decisão de piso, porque ela não traz nenhum tipo de documento, nem nada, as alegações são idênticas. Então, trata-se, presente caso, de auto de infração lavrado, em virtude de ter se constatado a omissão de rendimentos oferidos pela impugnante, pelo arrendamento de fato de terras de sua propriedade a terceiros apresentados como parceiros. Os fatos que motivam... bom, eu vou pular essa parte, que a gente já sabe, né? O documento, né, da questão lá do usufruto, transfere os direitos e obrigações da parte outorgante da parceria composta pelo impugnante, seu cônjuge, quando era vivo, a uma das filhas da autuada, nos seguintes termos, e aqui está o texto. Conclui daí a autoridade fiscal que, uma vez transferidos os direitos e obrigações da parte da impugnante na parceria agrícola, ficava esta mesma parceria obrigada a remunerar a autuada em 2,5% pela exploração das terras de sua propriedade. Esse percentual incidiria sobre o total das receitas oferidas numa espécie de pagamento de aluguel ou arrendamento da terra. A impugnante, por sua vez, vem defender-se, alegando que tal percentual é devido, sim, mas somente sobre o lucro que gerar a parceria, quando houver, pois, a figura jurídica que aqui se apresenta não é de arrendamento e sim de usufruto da impugnante sobre eventuais lucros produzidos pela parceria. Extrai-se da impugnação que a contribuinte afirma diversas vezes que não faz mais parte da parceria, tendo cedido a sua participação à sua filha, conforme a escritura apresentada, figurando apenas como usufrutuária. No entanto, o que não resta claro é do que exatamente a impugnante se intitula usufrutuária. Entendo da documentação apresentada que ela, de comum acordo com os demais parceiros, após ceder seus direitos de participação na parceria, tem a receber 2,5% de todos os direitos e ações decorrentes da parceria, como forma de compensação. A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o novo Código Civil Brasileiro, quando legisla sobre a figura do usufruto, determina: incumbem ao usufrutuário as despesas ordinárias de conservação dos bens do Estado em que os recebeu e as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. No entanto, na escritura de cessão de direitos, resta claro
que despesas e obrigações ficariam a cargo da beneficiária da cessão de direitos, a sua filha Suzana, e de mais parceiros, e não da impugnante. A partir da celebração dessa escritura, a impugnante deixou de integrar a parceria rural, como afirma a própria defendente em sua impugnação. No entanto, é frágil o entendimento de que a impugnante seria usufrutuária de terras de sua propriedade, cujos direitos de exploração foram integralmente cedidos a terceiros, no caso seus filhos, cabendo a ela, eventualmente, participação nos lucros. Acato a tese da autoridade fiscal, que aplicou ao termo direitos, expressa na escritura pública o conceito contábil, em que, grosso modo, alguém tem contas ou valores a receber de outrem, e este, em contrapartida, tem a obrigação de pagar. Assim, a impugnante tem o direito de receber remuneração pela exploração de suas terras por outrem, e aqueles que utilizam têm a obrigação de lhe pagar determinado valor. De comum acordo, ficou estipulado um percentual de 2,5% sobre os direitos decorrentes e ações da parceria, excluídas as obrigações que permaneceriam sob responsabilidade dos parceiros remanescentes. Restou caracterizado dessa maneira o acordo de pagamento de aluguel. Isso tudo é a decisão da DRJ, tá? Que eu reiterei. E se o contribuinte abriu mão de receber aquilo que lhe era devido perante o fisco, a obrigação continua, visto que, ao caso, não se aplicam hipóteses de isenção ou não incidência de imposto de renda. Correto, pois, o lançamento. Do alegado pela impugnante que, com a morte do cônjuge, teria direito somente ao usufruto de 1,5% dos direitos da parceria, temo que não procede. Analisando o termo aditivo, que faz parte integrante do contrato de parceria rural e suas alterações, constato que, com o falecimento do senhor João, cônjuge da impugnante, a parceria passa a ser representada como parte outorgante pela viúva, a senhora Ismênia. A cláusula 4 do documento é clara ao determinar que continuam em vigor as cláusulas do contrato de parceria rural de João Maria Nascimento e outros, registrado no número 51259, bem como o contido na Escritura Pública de Cessão de Direitos de Crédito de 20/6/96, ou seja, o percentual de 2,5% devida parte outorgante, atualmente a senhora Ismênia, exclusivamente permanece inalterado. A impugnante repisa a ideia de que foram tributadas receitas auferidas, que receitas não significam renda e, portanto, não são fato gerador de imposto sobre a renda. Ora, no presente caso, não se está tributando as receitas da parceria, e sim a renda gerada para a impugnante, oriunda das receitas da parceria como pagamento pelo uso de suas terras. O imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O termo proventos de qualquer natureza é fórmula ampla da qual lançou mão o legislador para evitar controvérsias sobre o conceito de renda. É prescindível, no caso, o alongamento da abordagem sobre os conceitos de renda, considerando-se que o que importa para a definição do fato gerador é o conceito adotado pelo legislador. Nesse sentido, é aqui ele transcreve o entendimento doutrinário, e aí a alegação da ocorrência de bis in idem também, ele está enfrentando todos aqueles argumentos, tá? Que é totalmente incabível, uma vez que as receitas e despesas da atividade rural informadas na DIRPF de 2006 dos parceiros não são tributadas e servem somente para compor o resultado da atividade rural, que, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual. Quanto à alegação de que a autoridade fiscal entender ter havido dissimulação na ocorrência do arrendamento, desnecessário se faz tecer maiores considerações. No corpo do auto de infração não há menção à constatação de dolo, fraude ou simulação, nos termos da legislação vigente. A infração foi de omissão de rendimentos tão somente. Isto posto, volto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Eu achei que a decisão da DRJ enfrentou todos os pontos e eu estou negando provimento ao recurso. É como eu voto. Algum questionamento? Doutor João. Eu acompanho. Bom, ela tem um contrato que estabelece o usufruto de um valor de uma terra que foi arrendada, o arrendamento foi pago, então percentual. Sim. O usufruto que lhe cabia, esse é o rendimento, eu acho. Tem a menor dúvida. Eu também não fiquei com dúvida disso. E quanto à questão do esposo, o esposo já era falecido e estipulava que quando ele falecesse ia passar para ela. Né? Então, para mim não restou dúvida, eu nem escrevi, eu falei, vou reiterar o que está na DRJ, porque está muito bem escrito. Doutor Wesley.
Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora. Então, item 200, olha que número bonito. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em negar provimento ao recurso. Indo para o item 201, do Dr. Kleber, Flávio Rossini. Estamos quase acabando. Esse processo aqui é muito rápido, porque, na realidade, é um retorno de diligência. Eu acho que alguns se lembram aqui, o lançamento é de 26 de abril de 2007, referente ao ano calendário de 2001. O depósito bancário de 2001, que, aplicando-se o 150 do CTN, parágrafo 4 do CTN, com certeza estava decaído, né? Sendo o lançamento de 26 de abril de 2007, e a ocorrência do fato gerador do ano calendário é 31 de 12 de 2001. Na época, foi em julho o julgamento, eu considerei como comprovado o recolhimento antecipado o relatório do fiscal, que dizia que abateu o valor de R$266, que foi o resultado da declaração dele, o resultado apagado da declaração dele. Mas aí teve uma discussão que uns acharam que não era válido, e nós baixamos em diligência. Então, o resultado da diligência é esse. Em atendimento à resolução CARF, que transformou o julgamento em diligência, informa que houve pagamento por parte do contribuinte relativo ao imposto apurado na DIF 2002, folhas 11 a 14, Código de Receita 0211, valor do 6634 nas folhas 302. Então, na folha 302, ele recolheu o DARF tempestivo, recolhido no prazo, de 30 de abril, não é? Então, eu reconheço o mesmo relatório lá daquela época, eu reconheço a decadência do provimento ao recurso. Ok, doutor Kleber. Algum questionamento? Ele pediu essa decadência, né? Pediu. Vou botar só dar provimento ao recurso. Eu já tinha tirado aqui aquela parte, né? Mas você põe no seu voto, aí eu no meu, que vou botar dar provimento só. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. 202, doutor João. Mauro Batista de Souza. Muito bem, seu embargo, acho que não vai ser muito complicado, não. Se alguém baixou meus votos ontem para ver, eu mudei de ontem para hoje para melhorar aqui um pouco a explicação dos fatos, mas é o seguinte, vou direto ao voto. O acordo que está sendo embargado, o nosso acordo, é até recente, de agosto de 2019. De fato, tem uma contradição entre o julgado e os seus fundamentos. A autoridade lançadora reputou como data da aquisição do bem o ano 2006, essa data aí, 20 de nove de 2006, quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença de divórcio. E essa data, ela não foi objeto de questionamento na impugnação. Por que isso é importante? Porque a polêmica da data poderia mudar o lançamento, mas ele não impugnou essa data. Nem na impugnação e nem no recurso voluntário. Então, ela restou em controvérsia essa data que foi considerada pelo fiscal como a data da aquisição do bem. Entretanto, no acordo embargado, que é da minha autoria, eu considerei o ano 2005, 10 de maio de 2005, como data de aquisição, porque foi a data que o contribuinte declarou como tendo adquirido, e também foi a data que ele celebrou, que ele fez a dissolução da sociedade. Eles eram donos de um colégio. Aí se separaram e dividiram a sociedade lá do colégio também, o casal. E nessa dissolução foi atribuída ao marido
um imóvel, que é a questão aqui do ganho de capital. Isso se deu, essa dissolução da sociedade se deu em maio de 2005. Foi a data que eu considerei. Entendo que, diante da ausência de pré-questionamento quanto à data de aquisição do bem, este colegiado não poderia, a despeito do que constou da declaração de ajuste do contribuinte, considerar que o fenômeno ocorrera em 2005, que alteraria o lançamento. Assim, o acordo embargado deve ser retificado quanto aos seus fundamentos para desconsiderar as referências relativas à data de aquisição do bem, por ser matéria incontroversa, mantendo-se a data atribuída pela autoridade lançadora, 20 de nove de 2006. Eu voto por acolher os embargos, exsanando o vício apontado, sem efeitos infringentes, e ratificar o acórdão tal para manter a data de aquisição do bem estabelecida no lançamento 20 de nove de 2006. Só para esclarecer, o que existe subjacente? A considerar a data de 2005, o contribuinte poderia ter impugnado o lançamento, ele não fez, mas ele poderia ter impugnado o lançamento, alegando uma disposição legal que dá uma redução, na verdade, aumenta, dá um acréscimo no custo, portanto, uma redução no ganho de capital. Pequena, mas dá. Mas ele não fez isso. Então, acabou ficando irrelevante qual foi a data da aquisição. Ok. Algum questionamento? Como eu vou... Só para entender, ele embargou solicitando, então, que fosse esclarecido a data de aquisição, que não estava no voto. Não, no meu voto estava. Ele alegou uma contradição, porque nos fundamentos eu trazia a data da aquisição de 2005. Tá. Mas o lançamento falava, o tempo todo falou, e a decisão de primeira instância também falou, que da data de aquisição de 2006. Esse fato, ele não foi impugnado, nem foi recorrido, a data de aquisição. Mas ele identificou essa contradição. Embora nem nos embargos, nem no recurso e nem na impugnação, ele tenha aventado a hipótese de, ao se considerar a data de 2005, modificar o lançamento. Ele poderia ter feito isso. Eu até entendo que ele faria jus se considerasse a data de 2005 a uma pequena redução no valor do ganho de capital final. Mas ele não fez. E eu não posso escrever o recurso para ele, fazer para ele o recurso. Eu só estou esclarecendo, olha, de fato, eu não devia ter tratado nos fundamentos da questão da data, porque essa matéria não foi uma matéria controversa. E aí tu está retirando, então, os fundamentos? Estou retirando os fundamentos da data. Não tem nada no recurso mesmo? Não tem nada. Tá, né? Ele alega, o senhor vai se lembrar do caso, eles eram um casal que se separou, eles eram dono de um colégio, de uma escola. E na divisão dos bens, a gente debateu muito esse caso. Uma parte ficou para ele, uma parte ficou para... Aí ele ficou com as cotas dele. Não, a mulher ficou com a escola e ele ficou com um imóvel que estava no nome da escola. Esse imóvel que a escola havia comprado, ela comprou e nunca escriturou. E isso foi a discussão lá do original do processo, não é a discussão dos embargos, não. E aí a escola nunca escriturou. E não escriturou por quê? Já previa, essa foi a discussão nossa, já previa que depois passaria para um deles. Não escriturou, eles se separaram, aí já foi escriturar direto no nome dele. Aí tem uma questão importante, que seria, qual seria o valor de custo desse bem? Essa era a discussão dos autos. O valor que a escola comprou o imóvel, ou o valor que passou a escritura, que a escola passou para ele o bem depois, na hora que fez a dissolução da sociedade. Era essa a discussão. Isso não está em discussão nos embargos. Então, em nenhum momento ele discutiu a data. Ele discutia qual era o custo do imóvel para efeito de ganho de capital. E a gente decidiu essa matéria. Mas a data ele não discutiu. Ok, entendido. Como vota, doutor Wesley? Eu acompanho o relatório. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, e sanando o vício apontado sem efeitos infringentes, re-ratificar o acórdão 2301006394, de 8/8 de 2019, para manter a data de aquisição do bem estabelecida no lançamento, 20/9 de 2006. Aqui, encerramos a pauta. Eu vou voltar para o item do Homero. Eu entrei em contato com a Maria Helena e a Elaine, e elas informaram, da forma como a gente verificou, se possível a vista coletiva, tá? A vista coletiva não é vista de mesa. Elas falaram que qualquer vista, ou individual ou coletiva, pode se transformar em uma vista de mesa, mas não significa necessariamente que uma vista coletiva seja uma vista de mesa, que a vista coletiva pode ser feita para a próxima sessão. E só é permitido essas duas vistas, uma individual e a segunda, a pedido do Dr. Maurício, vai ser convertida em vista de mesa coletiva. Certo? Obrigado pelos esclarecimentos. Eu retiro, então, o que eu havia dito. Eu também não sabia. É a mesma coisa. Que tinha feito o que se tem feito, até alguns presidentes fazem, é sempre transformar a primeira vista de coletiva, e aí não se pode mais fazer a segunda vista, tá? É até uma prática usual, que a Maria Helena até comentou, que eles praticam muito na Câmara Superior, para evitar que fique saindo em vista várias vezes. A primeira eu poderia ter convertido em coletiva e não teria mais a segunda vista. Eu acho que prejudica o colegiado, porque, por exemplo, aí é um formato que dá para pensar melhor até. Aí, nesse caso, eu vou retirar o processo em vista coletiva e vou registrar aqui, aí eu tenho que ver com o doutor João, eu vou colocar aqui que a relatora votou por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação e na parte conhecida por dar provimento, para que seja reaberto o prazo para a apresentação da impugnação pelo espólio do contribuinte. Iniciada a votação. Iniciada a votação, o conselheiro João Maurício Vital. Conselheiro João Maurício. Não, vamos votar isso no mês que vem. Não vai ser vista coletiva? Coletiva de todo mundo. Então, pediu vistas no que foi acompanhado pelo conselheiro Maurício, então, foi transformado em vista coletiva. Mas a gente votou, né? Todos votamos. Eu estou pronunciado, todo mundo dando meu voto. Tá, então você iniciada a votação. Eu estou de tal jeito. Tá, então iniciada a votação, o conselheiro João Maurício Vital pediu vista. Pediu vista. Assim como o conselheiro Wesley, então, transformou em vista coletiva. Não, o Wesley não pode pedir, que ele tinha pedido vista. O Wesley não pode pedir. Mas basta você pedir que vinha pediu vista que foi transformada. E foi convertida em vista coletiva. Que foi convertida em vista coletiva nos termos do regimento. Isso, né? Isso, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Vamos registrar meu voto, Sheila, porque se eu morrer daqui para a próxima sessão, por exemplo, se o voto estiver registrado, quem vier no meu lugar vai poder votar. Pois é por isso que eu achei que eu tinha que registrar, né? Mas como você admitiu que... Não há problema. Se eu estiver vivo, eu vou continuar votando, e se eu não estiver vivo, dou a chance de quem vier ao meu lugar votar. Então, iniciada a votação, o conselheiro João Maurício Vital pediu vista, que foi convertida em vista coletiva nos termos do regimento. E aí a gente está entendendo que o João Maurício retificou aquele primeiro voto, que acho que é plausível, entendeu? Todos ficam retificados, então, em função da vista coletiva, né? Não, porque não foi pronunciado o resultado, né? Eu não pronunciei. Então, o voto não valeu, está pronunciando agora. Então, tem mais algum processo que ficou? Fabimar, por gentileza. Eu não tenho... Presidente, o 104 que eu havia comentado com a senhora. O 104 ele não vai ser julgado. Ah, então tá ok, era só isso mesmo. Ele vai sair de pauta. Ah, tá bom. Tá bom. Pode finalizar a gravação? Podemos finalizar a gravação.